eu escolhi a Psicologia porque no meu 10º ano, já há muitos anos atrás, tive uma professora de Psicologia fantástica, que vim a reencontrar muitos anos mais tarde. E foi ela no 10º ano que de alguma forma me despertou para a Psicologia. Eu sabia que queria alguma coisa na área das ciências humanas, mas não sabia muito bem o quê. E foi depois dessa disciplina com ela. E, portanto, quando terminei o 12º ano, não me candidatei a mais nada. Portanto, era mesmo só Psicologia, ponto. Estamos a falar de um curso há 22 anos atrás, não é? Portanto, correspondeu de alguma forma, mas eu vejo o curso como um primeiro degrau, não é? Numa escada na qual ainda vou cá muito em baixo, não é? Portanto, acho que sim, acho que, no entanto, quando olho hoje para as licenciaturas atuais, sinto que há aqui uma evolução também, naturalmente passaram 20 anos, mas saí do curso, acima de tudo, com a vontade de continuar a estudar, de continuar a investir e sempre com a clara noção que de facto é mesmo um primeiro passo num caminho que é um caminho para a vida toda, não é? No fundo. A psicologia é cada vez mais valorizada na nossa sociedade. Claro que se pensarmos saúde física e saúde mental, a saúde mental ainda continua a ser assim um bocadinho o parente pobre, não é? Portanto, normalmente reconhece talvez menos importância. No entanto, até esta questão pandémica veio salientar exatamente a importância da saúde mental, da saúde psicológica e que de facto são indissociáveis, não é? As duas saúdes. E que para nós nos sentirmos bem, que nós falamos em bem-estar, não é? Da pessoa, falamos na saúde física e na saúde psicológica. E nas várias áreas, quer nas escolas, quer na saúde, quer na justiça, quer nas empresas, eu acho que cada vez mais a psicologia tem vindo a ser reconhecida. A nível de senso comum também, cada vez menos as pessoas sentem, por exemplo, vergonha em falar do seu psicólogo ou em reconhecer que precisam de ajuda. No entanto, há ainda algum estigma que é preciso ultrapassar, mas também vejo isto como um caminho, mas sinto que é um caminho que está a correr bem. Neste momento a psicologia significa não só ajudar as pessoas que estão com alguma dificuldade, alguma crise, algum problema que precise de encontrarem ali um caminho, no fundo, uma saída, mas também vejo muito neste momento da minha vida a psicologia como a prevenção dos problemas. Estou muito focada na prevenção e especificamente na prevenção junto às camadas mais jovens. Portanto, com crianças e com adolescentes, acho que há aqui um caminho importantíssimo a ser feito de trabalharmos e de promovermos algumas competências que os poderão tornar amanhã adultos com outro tipo de ferramentas para lidar com as situações da vida. O Picos e o Avelã é o culminar de um trabalho de mais de 2 décadas na área do abuso sexual. E quando se trabalha há tanto tempo, como eu trabalho, na área do abuso sexual infantil, em que trabalhamos com vítimas, com agressores, com famílias onde estas situações aconteceram, nos últimos anos, cada vez mais, fui tendo a clara noção que nós em Portugal tínhamos que seguir o caminho que outros países têm seguido, que é o caminho da prevenção, que é o caminho da sensibilização dos mais novos, dotando-os de algumas competências para prevenir o abuso sexual. E é com muito agrado, porque quando eu olho há 22 anos atrás, abuso sexual era um termo estranho, portanto hoje é muito mais fácil entrarmos nas escolas, falarmos com os professores, com os educadores de infância e também com os pais, porque todos nós no fundo reconhecemos que o abuso sexual existe, não existe só noutros países e não é uma realidade que esteja assim tão distante. Cada vez mais as pessoas e os profissionais vão tendo noção disso, mas o que nós sentimos também é que depois não havia ferramentas, não havia materiais que facilitassem a abordagem do tema, porque é um tema sensível, é um tema que mexe muitas vezes com as emoções, é um tema que carece de materiais específicos e, portanto, Picos e Avelã vem exatamente tentar colmatar esta necessidade. E o feedback que nós temos tido dos professores, dos educadores de infância, mas também dos pais, é aquele feedback de que, bem, isto afinal é muito mais simples do que nós imaginávamos, não é nenhum bicho de 7 cabeças e nós podemos prevenir o abuso sexual de crianças, mesmo com crianças de 4, 5, 6 anos, sem utilizar linguagem sexual explícita, porque é muitas vezes esse também o receio que as pessoas têm, aqueles nomes que lhes fazem muita confusão e que na prática estamos a falar da sexualidade humana. E nós não temos necessariamente de falar em determinados termos com crianças mais novas, porque também não os percebem e não os compreendem. A prevenção do abuso sexual remete para outras questões e são essas questões que
que são trabalhadas de uma forma lúdica, a brincar, a rir, a jogar com as crianças. E de facto é a brincar que as crianças aprendem melhor. Este kit é destinado a pais e a crianças em processo de divórcio, em famílias em processo de divórcio, que é também uma das áreas onde muitas vezes os pais, e todos os dias eu recebo pedidos nesse sentido, os pais estão a separar-se ou tomaram já essa decisão, ou estão em pleno processo e não sabem muito bem como é que hão de comunicar à criança, quando, como, dizer o quê e o que é que vamos responder à criança. E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, cometem muitos erros. E ao cometerem estes erros, naturalmente estão a prejudicar o bem-estar das crianças. Nós sabemos que as crianças tenderão a ajustar-se melhor à separação dos pais, quanto melhor os pais também se ajustarem, não é? Portanto, este guia do Somos uma Família, de facto, é para os pais, é para os adultos. E depois temos a parte do jogo, que ao ser jogado em família também, ou com técnico, nós técnicos podemos jogar o jogo com as crianças ou com a família, estamos também a ajudar a criança de uma forma lúdica, a brincar, a desmontar ideias falsas que possa ter sobre a separação dos pais, a desconstruir algumas crenças mais erradas, como por exemplo de que a criança é culpada, que isso é extremamente frequente acontecer esse tipo de ideia, ou de que poderá ter feito alguma coisa para contribuir para aquela situação, enfim, há um conjunto de ideias erradas que o jogo ajuda a desmontar. E mais uma vez, através do jogo e do lúdico, tudo fica mais fácil. A nossa relação com a editora Ideias com História começou exatamente com o Pix e Avelã. Portanto, quando nós pensámos em concretizar esses materiais para a prevenção do abuso sexual infantil e encontramos aqui nesta editora todo um espaço criativo. Aliás, após a primeira reunião com a editora, ficámos assim um bocadinho em êxtase, no sentido de, bem, nós íamos com uma expectativa, essa expectativa foi muitíssimo superada e acho que temos feito uma parceria muito, muito boa, pelo menos acho que é essa a minha opinião, não é? Porque há aqui uma sinergia e vamos construindo as ideias em conjunto e vamos colaborando, portanto não é aquela, diria eu, que também colaboro com outras editoras, que não é aquela visão mais tradicional da editora e do autor. Acho que há aqui um casamento que não vai acabar em divórcio. É uma pergunta difícil porque há muitos filmes, não é? E a vida já é longa. Mas há um filme em particular, que são Os Pontos de Madison County, que eu vi a primeira vez com 20 e poucos anos e tive uma leitura do filme. Vi no cinema e lembro-me de sair do cinema com uma colega minha e de comentar o filme indignada com algumas questões, nomeadamente com a questão como a forma como o amor e a paixão são ali retratados. E depois já vi o filme mais 3 ou 4 vezes e à medida que vou vendo, olho para as personagens, nomeadamente para a Meryl Streep, para a principal, de uma forma completamente diferente. E eu acho que isso também tem a ver com o nosso próprio processo de amadurecimento, não é, pessoal? Eu hoje, com 40 e tal anos, naturalmente que não tenho a mesma visão do amor e da paixão e das relações entre as pessoas que tinha há 20 anos. E depois o facto também de trabalhar com casais, trabalhar com divórcios, trabalhar com famílias, eu acho que de facto me tem ajudado, se calhar, implicitamente, a olhar o filme de uma forma diferente. Então é um filme que eu às vezes gosto de rever e sempre com aquela ideia de como é que eu hoje o vou sentir. Bem, o livro também é uma pergunta difícil porque há muitos, mas há um livro que me marcou bastante, não só pelo tema, mas também pela idade em que eu o li, que é O Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima é um livro muito forte, que fala de maus tratos diversos, e eu li-o muito nova. Eu devia ter talvez 11, 12 anos quando o li. E foi um embate muito grande, porque era uma realidade, de facto, que eu desconhecia totalmente. Não direi que foi por isso que eu fui trabalhar para a área dos maus tratos e para a proteção das crianças, mas foi um livro que me marcou muito. Eu chorei muito nessa altura a ler o livro a primeira vez. É um livro que está na minha mesa de cabeceira permanentemente, no meio da pilha dos livros que são residentes na mesa de cabeceira, que são aqueles livros que eu de vez em quando vou reler, pelo menos algumas partes. Esse é um deles. Li-o a última vez que o li, talvez há 1 ano ou 2, voltei a chorar. Não achava que ia chorar agora, mas chorei, e talvez porque ao reler agora vou buscar as histórias de muitos meninos que conheço ou que conheci ao longo dos anos e acabo por projetar, acabo por identificar, já não é um menino abstrato, não é? E é um livro que me toca muito.
várias coisas que me incomodam, mas talvez aquela que eu diria, talvez seja a injustiça. Eu sei que o mundo é injusto, eu sei que o mundo não é justo, mas a injustiça, a mentira, a hipocrisia, o ver à minha frente muitas vezes situações de facto de violação dos direitos de uma forma geral, faz-me ferver. Um final de tarde perfeito, eu diria que seria na praia, assim a ver o pôr do sol, com os meus filhos a brincar e eu assim a ler. Acho que seria assim uma situação perfeita.